Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Camila, eu curso licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e eu faço pelo consórcio CEDERJ, semipresencial. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, se você quiser saber mais. Porém, nesse vídeo, eu vou contar para vocês tudo o que eu fiz antes de começar a oferecer o meu serviço de reforço escolar, como que eu fiz para me organizar e como eu faço agora que eu já dou reforço escolar, como eu me organizo. É um vídeo de dicas para vocês, dicas úteis, caso você queira começar a dar reforço, caso você queira saber como se organizar, enfim. Esse vídeo é para isso e eu espero muito que eu ajude você de alguma forma e que você goste e aplique essas dicas que eu vou falar aqui com vocês. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu pensei em dar reforço escolar foi o preço. Qual preço eu ia colocar? Pesquisei muito sobre isso e assim, em geral, todas as pessoas falavam para mim pesquisar a minha região. E faz todo sentido, porque de região para região o preço pode mudar muito. Então você não pode ficar muito fora da tua região, principalmente porque ninguém te conhece. No meu caso, eu ainda estou na graduação, ou seja, eu nem me formei ainda. Então, eu tenho que estar ali dentro do preço da região. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no Google quanto que um professor de reforço costuma cobrar aqui na minha região. E é o que eu recomendo você a fazer. Então, eu fiz ali uma média de preço. Eu vi o menor valor e o maior valor. Eu não coloquei nem o menor valor, nem o maior valor. Eu coloquei mais próximo do menor, na verdade, por conta dessas coisas que eu falei, né? Eu tô começando agora, eu ainda tô na graduação, ninguém me conhece, eu ainda tô divulgando o meu trabalho, então eu coloquei o preço mais próximo do menor para ganhar na quantidade e não ganhar muito com um aluno só, principalmente agora nesse meu início, porque assim, eu penso dessa forma, se eu coloco um valor muito alto, fica mais difícil de eu conseguir os meus primeiros alunos, que é o intuito de eu começar a dar reforço escolar, oferecer reforço escolar. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz e é o que eu recomendo você a fazer. Procura no Google quais os valores que o professor de reforço da tua área costuma cobrar, tá? E recomendação minha, não coloca um valor muito alto, principalmente se você é iniciante, você ainda está na graduação, não tem experiência, está começando agora, para você não demorar muito para conseguir os seus primeiros alunos e já começar a ter as suas primeiras experiências. Visto isso, você precisa determinar quais os horários que você vai atender no dia. Eu, por exemplo, eu faço faculdade, eu tenho 2 filhas, uma estuda, outra não. Então, eu não tenho todos os horários disponíveis, porque eu tenho os meus horários de estudo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi definir quantas horas por dia eu ia poder dar reforço escolar. Então, eu já defini com isso a minha agenda. Isso é muito importante, porque quando as pessoas começarem a te procurar, você já tem que saber os horários certos que você tem disponível para você dar o reforço. Isso ajuda bastante a você se organizar. Eu, por exemplo, não posso pegar muitos horários, são poucos horários, então eu tenho que ter isso muito bem organizado e é a dica que eu dou para vocês não se enrolarem em conseguir dar o reforço escolar, não marcar um horário que você depois não vai poder, ver a sua agenda direitinho, todos os seus compromissos e determina os horários que você vai poder atender no reforço escolar. Depois dessas duas coisas, né, o preço e os horários já definidos, eu comecei a pensar em pacotes, que é uma coisa que é uma dica boa para você fazer pacotes, não ficar cobrando aula por aula, sabe? Eu cometi esse erro no início e depois eu me arrependi. Não fica cobrando aula por aula, porque você vai ficar tendo que toda hora ficar cobrando, sabe, ao pai ou à mãe. E é uma coisa meio chata, pelo menos eu não gosto muito. Eu prefiro cobrar por mês. Hoje eu só cobro por mês. Eu prefiro assim, eu prefiro trabalhar assim. Eu pergunto, né, se a pessoa vai querer uma aula por semana ou 2 horas por semana. Eu vejo ali o valor da hora-aula. Eu costumo dar um desconto. No caso, se a pessoa for querer uma aula avulsa,
é um valor mais caro. Se a pessoa quiser uma aula por semana, é um valor um pouquinho mais barato. E se a pessoa quiser 2 ou mais vezes por semana, eu abaixo mais um pouquinho, sabe? Eu gosto de ter essas diferenças de valores para ter sentido, né, da pessoa fazer ou uma aula por semana, ou 2 ou mais aulas por semana. Então eu faço esses pacotes e quando o mês vai começar, eu já vejo ali, no caso do aluno, ele tem uma aula por semana, eu olho ali no calendário quantas aulas esse aluno vai ter esse mês, né? Vamos supor que o aluno tem toda quarta-feira. Aí eu vou olhar no calendário, vou ver quantas quartas-feiras tem, e aí eu vou ver, vai ficar quanto por mês para esse pai, para essa mãe, para esse responsável, né? Aí eu passo o valor do mês. O responsável paga aquele valor do mês e aí eu já sei que todas aquelas aulas daquele mês já estão pagas. Então eu só vou dando as aulas normalmente, sem precisar ficar cobrando toda semana, que é chato, eu não gosto. Então eu gostei muito de fazer esse esquema de pacotes, sabe? E é uma dica que eu dou pra vocês. E agora uma coisa importantíssima, talvez seja até a primeira coisa, mas eu tô falando na ordem que eu fiz. E realmente essa não foi a primeira coisa que eu pensei. Mas é muito importante. O lugar, né, gente? O lugar que você vai atender o seu reforço escolar. Eu pesquisei muitos vídeos sobre isso, né? E todos os vídeos que eu vi, pelo menos, as pessoas faziam o reforço escolar em casa. Tinha um espaço em casa e fazia ali. E atendia ali, né? Porém, eu não posso atender em casa, porque eu tenho 2 crianças e uma fica em casa, né? Uma vai para a escola, outra fica em casa. Então, essa possibilidade de atender em casa, inexistente para mim. E também eu queria realmente sair de casa, ter uma rotina fora de casa, porque eu já fico em casa o tempo inteiro, né? Eu já faço faculdade semipresencial, já estudo em casa. Já fico em casa porque eu fico com as minhas filhas. Então eu realmente queria um ambiente fora de casa, para poder sair de casa, ter aquele ambiente tranquilo para me dar aula tranquilamente, sem nada para me distrair, sabe? Para tirar minha atenção. Então, o que eu fiz? Eu fiquei sabendo que perto da minha casa tinha um lugar que fazia sublocação. Isso é uma coisa que eu já sabia da existência, logicamente, de sublocação. Sublocação é você pagar por um espaço no horário que você vai atender. Eu sabia que isso tinha na cidade, né? Só que eu não moro na cidade, eu moro no interior. Então, eu fiquei sabendo, né, que um shopping aqui perto de casa tem sublocação. Então, eu fui ali pesquisar, procurar. E eu gostei muito porque um espaço agradável, tranquilo, bonito, com ar-condicionado, banheiro, água, recepção. Perfeito, gente. E melhor ainda, eu só pago a hora que eu utilizo. Vamos supor, um responsável vai e fecha um pacote comigo. Eu já vou e marco os horários que aquele aluno vai ter aula comigo lá no meu espaço, no espaço que eu tô sublocando. Então, eu já deixo agendado e eu pago só esses horários que eu já vou atender, que eu já recebi o valor. Então, para quem tá começando, é perfeito. Eu não sei se tem sublocação aí perto da sua casa, mas pelo menos aqui perto da minha casa é um valor super acessível mesmo, ainda mais pro conforto que dá. E, na minha opinião, é bem melhor você ter um ambiente de trabalho fora de casa. Pelo menos pra mim é essencial. Então, essa é uma dica aí que eu dou pra vocês. Sublocação, caso você não queira atender em casa, que é no meu caso. Então, eu subloco esse lugar e só pago os horários que eu atendo. Hoje em dia, isso você encontra em vários lugares. Inclusive aqui, né, que eu moro no interior, gente. Então, assim, pesquisa um pouco aí perto da sua casa, porque às vezes você acha que não tem, mas tem. Então pesquisa, vai nos shoppings ou centros comerciais perto da sua casa, ou até procura no Google mesmo, sublocação em tal lugar, que às vezes tem com preço acessível e você nem sabe. E fora que fica muito mais profissional, sabe? É bem bacana mesmo. Eu vou até filmar, eu vou parar um pouquinho esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que é lá o ambiente
que eu atendo, só para vocês terem uma noção. E aí, gente, o que vocês acharam do espaço? Não é um espaço bacana? Eu gosto muito de atender lá, é bem tranquilo e não tem distração, é maravilhoso. Então, assim, é uma dica aí pra vocês, caso vocês não saibam ainda, né, que tem essa possibilidade de sublocação. E também você pode atender a domicílio, tá? Eu não quis atender assim a domicílio, porque eu sou uma pessoa meio medrosa. Então, assim, pra mim ir na casa da pessoa, eu tenho que conhecer muito bem a pessoa. Eu já fui dar aula na casa de aluno, mas assim, eu já tava dando aula pro aluno há um tempinho. E assim, aí eu fui que eu fiquei mais segura de ir. Mas assim, de ir de cara, eu sou muito insegura, sabe? Nesse sentido, eu tenho medo mesmo. Então, ainda mais nos dias de hoje, né? A pessoa entra em contato com você, vem aqui na minha casa, dá aula. Gente, sei lá, eu sou muito... Eu tenho muito medo dessas coisas, sabe? Mas é uma possibilidade. E a outra possibilidade é atender online. Eu não atendo online ainda, até porque eu dou aula do 6º ao 9º ano de matemática. E eu acho que essas idades ali de 11, 12 anos... É melhor atender assim presencialmente do que online. Mas futuramente eu vou dar aula de reforço escolar preparatório, né, para vestibular, para ensino médio e até para pessoas que estão estudando para concurso. Aí eu acho que vale a pena, vale muito a pena vocês darem também aula online. Vocês podem estar usando o Google Meet para isso, que é maravilhoso. Eu uso muito o Google Meet para estudar com os meus amigos e até em algumas tutorias da faculdade a gente usa muito o Google Meet. Então é uma ótima ferramenta para você dar aula online. E o bom do online é que você vai alcançar mais pessoas, né? Não só as pessoas da sua região, mas pessoas do Brasil inteiro. Então essa questão do preço fica até mais tranquila. Outra coisa que eu fiz antes de começar o reforço, antes de oferecer o reforço, foi ir atrás de livros, sabe? Livros do 6º, do 7º, do 8º e do 9º de matemática. Só que livros didáticos, se você for pesquisar, é meio caro, sabe? Então eu fui num sebo procurar isso. E quando eu cheguei lá no sebo, pra minha surpresa, os livros didáticos estavam de graça. Você podia ir lá e pegar, sabe? Então, assim, maravilhoso. Vai num sebo aí perto da sua casa, vai que, né? Então eu cheguei lá, vou até mostrar pra vocês. Aí eu peguei um livro do 6º ano. Muito bom os livros, gostei muito. Eu peguei este livro aqui do 6º ano. Peguei este aqui do 7º. Esse aqui é até do professor. É livro do professor esse. Eu peguei este daqui do 8º. E este daqui do 9º ano. Esses livros eu peguei no sebo de graça, gente. Os livros didáticos estavam lá, todos de graça. Podia pegar e levar. Nesse processo aqui, eu não gastei um centavo. Então, foi uma das coisas que eu fiz para me ter noção dos conteúdos e começar já a ir me preparando, estudando os conteúdos que costumam cair nesses anos de escola. Outra coisa que eu fiz foi procurar quais os conteúdos que são ensinados no 6º, no 7º, no 8º, no 9º. Isso eu achei no Google, tá? E eu anotei todos os conteúdos que são dados nessas séries. E eu já comecei a estudar antes de oferecer o reforço escolar. Estudar, revisar, organizar os conteúdos no meu fichário.
Então, assim, é importante vocês se prepararem para esse processo, né? Por mais que seja de sexto ou nono ano, é um conteúdo bem mais básico, né? Comparado ao que eu estudo na faculdade, que é bem mais avançado. Porém, tem muitos detalhezinhos que a gente não vê há muito tempo, que eu tive que revisar, eu tive que olhar, estudar, anotar, para poder me preparar melhor para esse processo, né? Porque eu sempre encarei isso aqui com muita responsabilidade, sabe? Apesar de não estar formada ainda, eu sou muito responsável com isso. Então, assim, eu estudo, eu me preparo, porque a pessoa tá pagando ali, ela tá precisando de ajuda, né? Da sua ajuda. E é bom, né, a gente fazer a coisa com a maior qualidade possível. Então, assim, eu gosto muito de me preparar. E aí, uma das coisas que eu fiz foi adquirir esses livros, porque também tem muitos exercícios que eu gosto de tirar para dar pro aluno também, exemplos, né, de exercícios. E é isso, gente. A questão do exercício. Eu pego muito exercício pela internet também, tá? Vou dar um exemplo. Eu tô ensinando potenciação e radiciação pro meu aluno. Eu procuro no Google exercícios de potenciação e radiciação. E normalmente eu sempre acho, tá? Exercícios ali só para mim imprimir e dar para o meu aluno. Eu dou uma olhada nos exercícios, se eu gosto, se é aquilo mesmo que eu quero, eu só imprimo e já levo para o meu aluno, porque eu gosto de fazer exercícios ali com ele e até de dar o exercício para ele fazer em casa e trazer para mim na próxima aula de reforço, né? Então eu faço muito isso, eu pego esses exercícios do Google e imprimo. Tem até um site, acho que eu vou colocar na descrição do vídeo, que eu costumo pegar simulados. Quando eu quero dar uma avaliação inicial ali para o aluno, eu pego simulados nesse site, porque tem simulado do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, de todos os conteúdos, então assim é muito bom, porque uma coisa que eu gosto de fazer o aluno chegou, primeiro dia de aula do reforço, eu sempre tinha um pouco de dúvida do que eu vou fazer. O que eu vou fazer no primeiro dia de aula do reforço? Então, vamos supor, o aluno do teu reforço está no sétimo ano. Uma coisa legal de você fazer é levar um simulado do sexto ano para ele fazer, para você já ter uma ideia de como que estão os conhecimentos dele naquela matéria. No meu caso, de matemática. A matemática é um conhecimento escada, né? Você precisa do conhecimento anterior para aprender o próximo. Então, ele está no sétimo ano. Eu dou um simulado do sexto ano para mim já ter uma noção de como ele está e, no caso, já ir corrigindo talvez defasagens no ensino. Enfim, é uma ideia legal você dar esses simulados para o aluno para você ter uma noção. Porque tem vezes que você pergunta para o aluno assim, qual a sua dúvida? Ele vai saber te dizer, eu tenho dúvida em tal coisa. Quando acontece isso, perfeito. Mas vai ter aluno que você vai perguntar, qual a sua dúvida? Ele vai dizer, não sei. Vai ter aluno que você vai perguntar, qual a sua dúvida? Ele vai falar, tudo. Então fica muito vago, entende? Fica muito vago. Então você dar esses simulados já ajuda você a ter uma noção. Ali você já vai ver. Ele não soube fazer alguma coisa, você já vai poder explicar e por aí vai. Agora a questão de divulgação. É muito importante você fazer um Instagram profissional, sabe? Um Instagram profissional e que de preferência o nome seja um nome que lembre ou que a pessoa já tenha noção do que é aquele Instagram e de qual é o trabalho que você oferece. Porque, voltando àquela questão de que ninguém te conhece. Você precisa colocar um nome no teu Instagram que a pessoa de cara já saiba que é reforço escolar. Então, assim, se você não tiver muita ideia, você coloca, sei lá, você faz reforço de português. Reforço português, sabe? Tem que ser algo assim bem na cara, porque a pessoa tem que olhar o teu Instagram, olhar o nome e já saber, é reforço. Então, assim, porque fica até mais fácil quando ela for procurar na lupinha do Instagram, que isso acontece muito. A pessoa coloca reforço escolar. Aí, se o teu Instagram tá com o nome assim, com essas palavras exatamente, vai aparecer como sugestão para a pessoa na pesquisa. Então, é muito importante, porque ninguém te conhece, você tá oferecendo seu trabalho agora. Então, assim, não coloca teu nome,
porque o teu nome não vai aparecer quando a pessoa colocar lá para pesquisar. Então, coloca um nome que vá direto pro que você faz. É uma dica que eu dou. E dá certo, viu? Porque os meus primeiros alunos foram do Instagram. E olha que eu preciso muito trabalhar o meu Instagram. Eu preciso ainda trabalhar bastante o meu Instagram profissional. Mas eu já fiz postagens lá. É importante você fazer um Instagram profissional. E antes de divulgar, você fazer pelo menos umas 9 postagens. É a dica que eu dou. 9 postagens para você preencher ali um quadradinho no feed, sabe? Porque se você faz o Instagram, coloca uma postagem só e já sai divulgando, a pessoa vai entrar no teu Instagram, vai ver o quê? Uma postagem. Fica muito feio, gente. Não façam isso, tá? Porque é legal a pessoa já chegar no teu Instagram e já ver que tem pelo menos ali umas 9 postagens, pelo menos um quadradinho completo do feed. Vai ficar bem mais atrativo, com certeza, é a dica que eu dou. Façam um Instagram profissional, façam ali uns 9 posts, pelo menos, antes de começar a divulgar. Eu recomendo muito o Canva, tá? Para fazer posts. É o lugar que eu uso para fazer posts, é o Canva. Qualquer dia eu posso até dar dicas para vocês, mas não é o intuito desse vídeo, mas é um aplicativo que eu uso para fazer posts para o Instagram. E tem até alguns posts semi-prontos ali que você pode aproveitar, caso você não tenha muitas ideias criativas para criar posts. Ali já tem meio que uns rascunhos que você pode mudar uma coisinha ou outra só e fica bonito. Uma coisa que é legal você fazer para divulgação são panfletos, sabe? Panfletos dá muito certo. Eu já tive um salão, né, antes de começar a faculdade de matemática. Eu era cabeleireira, então eu tinha um salão, eu tinha meu espaço. Então, assim, eu posso dizer com propriedade, com experiência, panfletagem dá certo, tá? Eu sei que às vezes a gente pode achar que é uma coisa, sei lá, ultrapassada, com tanta tecnologia. Usa a tecnologia também, né? É importante. No Instagram você pode fazer uns reelzinhos, que é bacana também. Porém, não deixe de usar o panfleto, porque o panfleto você pode levar nas escolas perto da sua casa, você pode distribuir na rua e olha, dá certo, tá? Eu já tenho o meu panfleto digital, eu ainda não mandei fazer porque eu não tenho muitos horários, como eu expliquei a vocês, porque eu realmente... ano que vem as coisas vão melhorar, né? Que as minhas filhas, as duas, vão estar na escola, então eu vou ter um pouquinho mais de horário para atender. Atualmente eu não tenho, então eu tenho pouquíssimos horários. Então, assim, não dá para me sair panfletando assim, porque realmente eu não tenho horários. Meus horários já estão praticamente quase cheios já, para os poucos horários que eu posso atender. Porém, façam a panfletagem, porque é uma coisa que dá certo, tá? Vejam aí os horários de saída das escolas, vão lá, panfletem, porque dá certo. E no Facebook também, gente. Faz a página no Instagram, faz a página no Facebook. Tem até como você colocar conectado, né? Quando você posta no Instagram, já vai direto pro Facebook. Eu faço isso, porque aí você não precisa ficar faz numa plataforma, depois em outra, sabe? Você já posta no Instagram e já vai direto pro Facebook. Porque no Facebook você pode entrar em vários grupos e compartilhar os seus posts, o seu panfleto digital nesses grupos do Facebook, sabe? Dá super certo também. Aí vocês podem entrar nos grupos da sua região, né? E postar para conseguir aluno também. E a questão da organização, quando você já está atendendo. Eu tenho um fichário que eu uso só para o reforço escolar, que é esse fichário aqui. Nesse fichário, eu gosto de ter nas divisórias, cada divisória para um aluno, sabe? É uma dica que eu dou para vocês, cada divisória com um aluno. Ali seria a ficha do aluno, no caso. Você colocaria o nome do aluno, a série que o aluno tá, os conteúdos que ele tá aprendendo no momento, os conteúdos que ele ainda vai aprender, tá? É bom sempre você pedir pro aluno levar o livro dele, o caderno dele, para você já ver quais são os próximos conteúdos que ele vai aprender.
anota ali na ficha dele, anota os conteúdos que ele está aprendendo na ficha dele, para você já ir se preparando, estudando, revisando esses conteúdos para você estar preparado ou preparada para responder essas dúvidas do seu aluno, tá? Isso é muito importante. Então, nessa ficha você vai colocar os conteúdos que ele está aprendendo, que ele vai aprender. Você vai anotar coisas importantes, como, por exemplo, você tentou usar uma metodologia com ele, só que não deu certo, não foi produtiva, não trouxe bons resultados, porque tem isso, vai ter coisas que vai dar certo para um aluno e não vai dar certo para outro. Então, assim, anota, olha, fiz tal coisa, não foi legal, não foi produtivo, vou tentar fazer tal coisa. Então, assim, tudo isso que você pensar, ideias que você tiver para você trazer para aquele aluno, anota ali na ficha dele, porque às vezes vem uma ideia muito boa, você não anota, você esquece. Então, tenha essas divisórias, né? Pode ser divisória em fichário, pode ser fichas, pode ser arquivos, se organiza da melhor forma que você puder, mas tenha esses lugares organizados para você colocar as informações importantes de cada aluno, tá? Por exemplo, você tá lá na aula, eu tenho que trazer atividade de tal conteúdo, anota na fichinha do aluno. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho feito e que tá me ajudando bastante, sabe? Tudo isso com certeza vai te dar um ótimo apoio aí na hora de se organizar. Então é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter um imenso prazer de responder vocês, tá? Eu sempre respondo todo mundo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou estar sempre trazendo vídeos nesse sentido, dicas de estudo, de organização, dicas de livros também, porque eu amo ler. Então, vou estar comentando sempre aqui nos vlogs com vocês o que eu tô lendo, se eu tô gostando, se eu não tô gostando. Então, assim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra você. Me conta aqui nos comentários se você gostou de alguma dica dessas. Não esquece de dar o like, deixa o like aí pra mim. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.